Salmo de número 77. Irmãos, eu venho pregando uma mensagem sobre a santidade de Deus, uma série de mensagens sobre isso e a sua relação para conosco. Mas esta noite eu quero falar sobre outra coisa. Ultimamente, quando eu falo eu, missionária Ana Paula e alguns outros líderes também de ministérios que fazem visitas, temos observado que temos sido notificados de grandes lutas em nosso meio, em famílias, lares, pessoas angustiadas, entristecidas, assoladas por vendavais grandiosos, problemas de tamanha envergadura, que eu não poderia deixar de apresentar diante de Deus em oração todos eles, assim como trazer uma palavra que pudesse fortalecer a todos nós. Amém? Glória a Deus. Estou vendo também Sérgio ali, louvado seja Deus, a Patrícia novamente, graças a Deus, Givaldo e Stephanie. Cadê Duda? Olha ali, Duda está ali por trás. Amém, graças a Deus. Então eu quero ler o Salmo 77 conosco esta noite. Amém? E que Deus possa nos abençoar com sua palavra grandiosa. Salmo de número 77. Você pode ficar de pé um minuto? Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos e passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Quem é Deus? Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram que as águas, ó Deus, as águas me viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduziste, como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Vamos orar?
Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos, ó Pai, que pelo Teu Espírito apliques a Tua palavra aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a real interpretação, Pai, colocadas neste salmo, para que possamos, ó Deus, ao refletir sobre ele, sermos, ó Deus, enriquecidos do conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a aprender mais de Ti, a colocar em prática, Senhor, o que Tu nos ensina dia após dia neste lugar, para que venhamos a desfrutar, Senhor, de Tua bondade, provar, ó Deus, o quanto o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, eu também Te peço por minha vida, que o Senhor Deus ponha as Suas palavras e fale a todos que aqui estão. Tire, ó Deus, do nosso meio todo e qualquer impedimento nesta hora, e glorifique o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. Deixe sobre o aberto aí. Glória a Deus. Existe um hino, irmãos, que eu me lembro de parte dele, que diz assim: a melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus. Vocês lembram? Alguns lembram desse hino? A melhor coisa que eu já fiz foi aceitar Jesus, né? Na minha mão, assim. Eu me lembrei dessa passagem, irmãos, e me regozijo em saber que sou cristão. Como cada um de nós deve se regozijar, se alegrar por ser cristão. A melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi sermos transformados em filhos de Deus. Não há dádiva maior, não há presente melhor, não há coisa demasiadamente tão boa quanto ser filho de Deus. Louvado seja por isso. Mas juntamente com essa melhor coisa, com essa dádiva, esse presente, entende que Deus nos concedeu por amor a si mesmo e por amor de nós, que Ele nos arregimentou para sermos dele o povo do Senhor. É que nós não vivemos somente de bênçãos. Também existem momentos na nossa vida que parece que tudo vai se acabar. Como disse o sábio Salomão quando escreveu Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar, de prantear. E nós não podemos negar, irmãos, que mesmo tendo conhecido esse Jesus gracioso, maravilhoso, nós estamos isentos de passarmos pelo vale de lágrimas, por vazios tremendos, por escuridão, densas trevas. Isso não nos isenta de experimentarmos dores, aflições, tristezas profundas, lutas de tamanha envergadura, que, como disse o apóstolo Paulo no início da segunda carta aos Coríntios, nós já nos dávamos por perdidos, sem esperança de vida. Todavia, louvado seja o nome do Senhor, Deus os susteve. Aleluia. Deus os guardou. Deus os livrou. Deus fez permanecerem vivos. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é maravilha, irmãos, eu estou dando uma passada pelo livro dos Salmos, estou refletindo em muitos desses salmos, é que esses salmos, eles são um retrato vivo do coração de alguém que ora vê a glória de Deus, vê a grandeza e a majestade do Senhor, mas ora também expressa a sinceridade do seu coração em dizer a Deus: Deus, onde tu estás? A minha alma tem sede de ti.
Deus, eu não aguento mais. Tanta dor, tanta aflição. E o interessante disso tudo que nós sabemos é que este livro é uma coletânea de hinos que o povo de Deus cantava. Então o povo de Deus também cantava lamentos, tristezas, prantos, aquilo que havia no seu coração. E nós temos aqui um homem de Deus chamado Asaf, pondo para fora o que está dentro de si, na sua alma, angustiado, tremendamente angustiado. Digo até que ele está depressivo, ou algo dessa natureza, porque o que ele escreve aqui é coisa grandiosa a respeito de alguém que está mergulhado na aflição, em tristezas, em lutas. E eu sei que muitos de nós, irmãos, estamos passando por momentos como esse, e muitos também estão tentando enganar sua própria consciência. Por outro lado, também existe a falta de tempo que não deixa nós pensarmos no nosso próprio sofrimento, nem na nossa calamidade, nem na treva que estamos vivendo, porque nós temos que levantar e trabalhar, nós temos que estudar. Isso vai transformando a nossa mente a ponto de não pararmos para pensar na nossa aflição. Mas quando chega a noite, que você vai se reconduzir ao seu quarto e vai deitar a sua cabeça na sua cama, sua lembrança traz tudo à tona, e aí você entra em desespero e não consegue mais dormir, porque o problema ainda não foi resolvido, e isso tem machucado demais a sua alma e o seu coração. E se alguém chegasse onde você trabalha, onde você estuda, e olhasse nos seus olhos e apenas fizesse uma simples pergunta: está tudo bem com você? Você se derramaria em lágrimas, porque você sabe que não está bem. E você queria que alguém ouvisse? Você queria que alguém pudesse escutar o seu lamento, o seu canto, o seu choro, a sua dificuldade, o seu problema? Mas você não encontra ninguém, e você tenta levar tudo sozinho, como se você fosse suportar o peso da sua aflição. Mas eu quero pegar alguns conselhos de Asaf, porque eu sei, irmãos, que nem todo mundo é de confiança para ouvir o nosso coração, ou o que se passa em nossa vida. Mas Asaf nos dá uma direção. Então ele começa assim. Ele olha para aquele que pode resolver o seu problema, e ele diz: eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer é lembrar de Deus. No momento que nós estivermos em grande aflição, tribulação, angústia, perturbação do Espírito, é lembrar que o nosso Deus, Ele está no seu alto e sublime trono, e Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para aquele que pode resolver todo e qualquer tipo de problema, de situação adversa. Você tem que olhar para aquele que pode saciar, converter a tristeza da sua alma em fontes de alegria. Você tem que buscar a face de Deus. Aleluia. E uma coisa que vos digo, irmãos, não é uma coisa tão simples. Você vai ter que lutar com Deus. Você vai ter que fazer como Jacó fez lá no Vale de Jaboque, que passou a noite inteira na peleja com o anjo, e o anjo queria ir embora, e ele disse: eu não posso te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Não deixe os pés de Deus, vá em busca de Deus, corra atrás de Deus. E outra coisa, não fique calado, suprimindo dentro de si. Veja o que ele fez. Ele disse: eu elevo a Deus a minha voz. Ele falou com Deus. Se você entrasse na casa desse homem, quando ele estivesse fazendo isso, você ia vê-lo levantando as mãos e dizendo: Deus me ajude, Senhor me socorra, Pai, é grande o meu pranto, a minha dor, o meu sofrimento, a minha luta, a minha labuta,
poderia ficar calado, mas ele iria derramar a sua alma perante aquele que pode solucionar, trazer uma solução real. Não somente uma solução real, mas a solução ideal. Aleluia. Para o nosso sofrimento, Amém. para a nossa aflição, para aquilo que está perturbando a nossa alma. Nós temos que nos voltar para Ele. E só Deus é a solução para todas as nossas lutas, irmãos, e todas as nossas dificuldades. Somente Deus pode mudar as circunstâncias adversas. Quem é de nós aqui que pode acrescentar um côvado à sua estatura? 1 centímetro sequer à sua altura. Alguém pode até brincar e dizer, a gente pode calçar um sapato alto. Eu estou falando de maneira real. Você não pode mudar a cor do fio do seu cabelo por si só, a não ser brincando tintura que existe por aí. Você não pode sequer curar alguém, só Deus cura. Você não pode transformar o pensamento e a mente de alguém que você desejaria que pensasse igual a você. Só Deus pode fazer isso. Você não pode salvar os seus filhos, só Deus pode fazer isso. Você não pode mudar o sentimento de um coração de alguém, só Deus pode fazer isso. Você não pode coisa alguma, só Deus pode tudo. Então é a Ele que nós devemos invocar, é a Ele que nós devemos clamar, é a Ele que nós devemos buscar, e levar as nossas mãos e clamar em outra voz, e não cessar de buscar a sua face. Asaf fez isso, ele estava tremendamente angustiado, ele estava perturbado por alguma coisa, embora que o salmo não retrate que era, mas era uma coisa tão horrenda, irmãos, que ele diz que a alma dele se recusa a consolar-se. Você já viu isso? Já imaginou o teor dessas palavras? A minha alma se recusa a consolar-se. Por mais que ele quisesse dizer a ele, se aquieta, aquieta-te, ó minha alma, descansa, confia em Deus, mas o coração dele, o ser dele não deixava isso. E isso ficava como se a mente estivesse perturbando a própria alma do ser da pessoa. Algo como se algo tremendo tivesse para acontecer e a mente ficasse o tempo todo, vai acontecer, é agora, e você ficasse tão tenso, é como se você soubesse que alguém iria invadir a sua casa e você ficasse esperando aquilo, e a sua mente, a qualquer barulho, dissesse é agora, e você se desperta, como às vezes que estamos dormindo, e na nossa mente vem um pensamento, você vai cair da cama e você está no supapo. E aí você percebe que você está perturbado. Isso é a sua alma não deixando você aquietar-se. Você está em paz, mas mesmo assim a sua mente lhe perturba. E ela fica criando em você mesmos abismos grandiosos, pressões que a sua mente exerce sobre você, que afeta o seu bem-estar. Você não consegue dormir, você não consegue ficar em paz, você não consegue comer. Tem gente que está sofrendo tanta pressão que a comida perde o gosto, que não tem interesse nisso. Isso é a alma se recusando a consolar-se. Ele está vivendo um tipo de angústia como essa. E aí ele escreve mais coisas a respeito disso. Ele lembra-se de Deus e passa a gemer, medito e me desfalece o espírito. E ele diz que Deus não deixa ele pregar os olhos, e parece que ele quer dizer algo sobre isso em relação a Deus, a permissão de Deus para que essa perturbação chegue sobre ele. E é isso que às vezes nós não entendemos. Porque Deus permite os seus santos passar por essas provas, passar por essas angústias, passar por essas tristezas profundas. E ele diz que ele fica tão perturbado que ele não consegue nem falar. Parece um paradoxo, porque antes ele está levando a voz a Deus e agora ele não consegue nem falar. E às vezes isso acontece conosco. No começo ainda nós dizemos alguma coisa, mas depois nós nos calamos, não conseguimos mais dizer nada. A angústia é tão grande que ficamos em silêncio. E aí, o nosso comportamento é como aquelas pessoas que chegam em determinado lugar, sentam na cadeira, estão com os olhos abertos, olhando para o horizonte, para o telhado, uma janela, uma porta, ou para os outros, mas que não está vendo ninguém, porque a sua mente está perturbada demais, o seu espírito
está tão tenso com as pressões dos problemas que você está enfrentando, que chega alguém e diz: oi, tudo bem? Você olha para a pessoa, dá um estado para você lembrar quem é, diz: oi, tudo bem? Está tudo bem. Não está tudo bem, mas você nem está tudo bem. E a pessoa começa a conversar com você, mas a sua mente está tão perturbada que você pensa no problema, na causa, e você não consegue nem ouvir a pessoa direito, de tão angustiado que está. E chega a ponto de começarmos a perguntar algumas coisas. E pelo decorrer dos versos seguintes, mesmo os dias de outrora, trago lembranças dos tempos passados, e aí ele traga de noite, no íntimo dele, de noite ele começa a falar com ele mesmo, o espírito dele sonda ele, analisa ele, vê a ele, e pelas questões que ele põe do verso 7 em diante, parece que ele está querendo questionar Deus sobre alguma coisa, e parece também que o que ele está passando é causa de uma deficiência sua para com Deus, e que isso pode acontecer quando nós erramos. Deus aparta um pouco de nós a sua graça e nós ficamos desamparados. Quando nós entristecemos o coração de Deus, Deus simplesmente se recolhe, e basta apenas que Deus ele fica em silêncio. Ele não precisa mandar o mal sobre nós, basta apenas que ele se ausente um pouco, retire a presença dele de junto de nós, da nossa alma, que o nosso coração se perturba e desfalece. Ficamos inseguros, ficamos de tal maneira abalados, que nós não sabemos como agir nem reagir. Nós simplesmente pensamos no mal, e basta apenas uma dorzinha e a gente já imagina que é o câncer, e basta alguma outra coisa e já imaginamos que tudo vai se acabar, porque Deus se afastou um pouco de nós. E parece que ele tem esse entendimento na vida dele. Ele lembrou dos tempos passados, do tempo de outrora, e aí ele começou a indagar em si mesmo, e essas perturbações sempre existem. Quando a gente está no vale de lágrimas, nós queremos saber o porquê. E por causa da soberanidade de Deus, da santidade de Deus, nós não fazemos isso oralmente. Nós não temos a coragem de dizer: Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Nós não temos coragem de falar estas coisas de Deus, mas o interior nosso fica questionando. A nossa mente, nossas orações falam conosco. E aqui está um homem sincero, que abre e rasga o seu coração perante Deus, porque sabe que Deus sonda, Deus conhece todos nós, Deus conhece os nossos sentimentos e as nossas afeições, Deus conhece o que se passa diante de nós, antes mesmo de nós pronunciarmos a palavra, Ele já conhece. Glória ao Senhor. E Asaf, sabendo disso, não adiantava esconder o que ele estava sentindo. A perturbação de sua alma era grande demais para ele simplesmente ocultar essas indagações. E aí é como se ele mesmo fizesse um solilóquio com ele. Ele saísse dele e perguntasse a ele por que está acontecendo isso. E aí a alma dele começa a conversar com ele mesmo, no íntimo dele. Eu não sei se você já fez isso na sua vida, de chegar e perguntar: por que eu sou assim? E você olhar o comportamento, o jeito seu, olhar para si mesmo, parar sentado na sua mesa, sozinho, ou na sua cama, no seu quarto, e começar a indagar: por que eu fiz isso? Por que eu disse essa palavra? Por que eu machuquei minha esposa? Por que eu não me controlei? Por que eu fiz resvalar os meus pés, procurando o que eu devia? E Deus permite essas conversas conosco, porque essas conversas nos despertam, nos faz refletir, e Deus deseja que isso aconteça constantemente com cada um de nós, porque a Bíblia exorta em várias passagens: examina-te a ti mesmo, vê se estás na fé,
vê se estás no centro da vontade de Deus. Examine-se, pois, um a si mesmo, e assim participe da ceia do Senhor. Pois que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Exercita-te pessoalmente na piedade. Aplica o teu coração a meditar sobre estas coisas. A Bíblia nos exorta a pensar, a meditar e refletir em nós mesmos. Você já fez isso? Você já examinou como você está diante do Senhor? Como é a sua comunhão com Deus? Como é a sua vida cristã com o Senhor? Você tem dado tempo a Deus? Você tem passado tempo na presença do Senhor? Você tem orado realmente diante de Deus? Você tem desejado das nações? Você tem almejado a presença de Deus no seu ser? Você tem realmente se enchido do Santo Espírito de Deus? Ou você está preocupado com as circunstâncias da vida? Você está preocupado com as suas necessidades e com o bem-estar do seu cachorro ou outras coisas mais, e esquece do Senhor soberano? E nós precisamos, irmãos, fazer como Asaf, indagar a nós mesmos, questionar a nós mesmos. Será que eu estou agindo com prudência? Será que é por causa dessa situação toda e do estado que eu se encontro, que tudo isso veio sobre mim? Uma das coisas que eu aprendo lendo o Velho Testamento é que muitas das coisas malignas que acontecem com o povo de Israel é por causa da desobediência de Israel. E o próprio Deus escreve isso nas páginas do Velho Testamento. O próprio Deus diz: se nós não estivermos fitos em seus mandamentos, se não andarmos conforme os seus juízos, os seus estatutos, as pragas virão sobre nós, as dificuldades virão sobre nós, e entre outras coisas virão sobre nós. E nós precisamos estar fitos, irmãos, porque a vida cristã, ela não é somente um rogar a Deus para que tudo vá bem, para que haja suprimento no nosso campo, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso dia a dia. Não é só isso, irmãos. Vida cristã é vida de comunhão com Deus. Vida cristã é uma vida de reverência, temor e fé constantemente diante de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso, porque fatalmente nós vamos penar bastante se não andarmos conforme a vontade do Senhor. Mas veja só que tipo de pergunta o próprio Asaf faz a si mesmo. Sua alma falando consigo. E aí no verso 7 ele começa as suas indagações. Rejeita o Senhor para sempre? É como se dissesse: por acaso Deus não me ouve? Será que Ele não vai? Está demorando muito para me ouvir? Faz tempo que eu estou no vale de lágrimas. Será que o Senhor não vai mais ouvir a minha oração e libertar do peso que está sobre a minha alma? Em seguida, ele diz: acaso não torna a ser propício? E esse propício a ser favorável? Acaso Deus não se tornará favorável a mim novamente? Cessou perpetuamente. Veja só o que ele pensa. Cessou perpetuamente, cessou de uma vez por toda. Nunca mais a sua graça será sobre a minha vida. Colocado como a sua promessa para todas as gerações. Será que Deus ele não vai cumprir a promessa dele sobre o meu viver? Ou na sua ira? Ou esqueceu-se Deus de ser benigno, de ser bom, visto que sua natureza é boa, visto que o ser dele é bom? Ou ainda, ou na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Irmãos, em razão dessas questões, nós percebemos alguém tremendamente angustiado, achando que o seu sofrimento não vai acabar nunca mais, que Deus nunca mais irá abençoá-lo, nunca mais estenderá a sua mão graciosa e o livrará. E depois dessas indagações, dessas visitações todas que ele faz,
No verso 10 ele chega a uma conclusão. Ele então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a 10 pontos. E a aflição dele é essa, é o desamparo de Deus. É pensar que Deus não vai abençoá-lo nunca mais. E em resposta a isso, antes de nós irmos no verso 12 em diante, que é algo que Deus nos ensina, que Asaf nos ensina também, eu gostaria de ler alguns versos do Salmo 103. Que você nunca esqueça. Salmo 103. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. No início é uma convocação a exaltar a Deus, mas eu quero ler do verso 8 em diante, onde o nosso amado Davi escreve, inspirado pelo Espírito Santo: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz de ira, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua. Isso significa que a sua ira não dura para sempre. Não nos trata segundo os nossos, nem retribui segundo as nossas. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa e sabe que somos, meu Deus, Deus conhece cada um de nós, irmãos. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, nós não suportamos muita coisa. Logo a seguir ele vai dizer que o homem é como a relva, que logo floresce, passa o tempo, cresce, murcha e morre. Ele sabe disso, então ele não vai repreender-nos perpetuamente, nem derramará a sua ira sobre nós perpetuamente. Não cessa a benignidade do Senhor para conosco. Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades. E quão distante é o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Isso é o nosso Deus gracioso. E Asaf parece que depois que viu tudo isso, ele passou a trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. E eu quero que você faça a mesma coisa que Asaf fez aqui. Amém, aleluia. Faz que nem fez o rei Ezequias, quando estava doente com enfermidade mortal. E aí então Deus envia o profeta Isaías até ele e diz: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. E aí então, mediante essa notícia, a pessoa já enferma, com a doença para morrer, porque a Bíblia diz que a doença era mortal, recebe ainda o aval do profeta de Deus, uma palavra do Senhor, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque tu vai morrer mesmo. Ezequias vira-se para a parede e ora a Deus, e clama a Deus. E depois que ele clama a Deus, ele simplesmente diz a Deus: Deus, lembra-te de como eu andei contigo em outros tempos, de como, Senhor, eu restaurei a nação de Israel para adorar a Ti, como eu destruí os ídolos, os postos ídolos, e mandei destruir todo lugar de culto além do templo. E chorou muitíssimo. E a Bíblia diz que mediante esta oração, o profeta Isaías não tinha saído ainda da casa real. Deus manda ele voltar. Aleluia, glória a Deus. Volta e vai dizer a Ezequias: sabe o que ele disse? Eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas.
O Senhor viu a sinceridade daquele coração, daquela alma, viu o choro daquele homem, e Ele mudou a sentença. Ele disse: eu acrescentarei 15 anos à tua vida, e te digo mais: no teu reino a Assíria não virá. Eu lutarei contra a Assíria, e eu só vou entregar a nação à Assíria nos tempos dos teus filhos, mas tu permanecerás em paz. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos lembrar: de que Deus ainda é bom, de que Deus é benigno, de que Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância. E é isso que Asaf faz. Veja que no verso 11 em diante ele tem uma palavra marcada, marca a outra seção deste salmo: recordo os feitos do Senhor. Aleluia. Lembra-te do que Deus fez na tua vida. Lembra do que Ele fez. Lembra-te dos milagres que Ele realizou. Lembra-te que em um momento Ele te desamparou. Lembra-te das coisas grandiosas que Deus realizou, das portas que Ele abriu, das doenças que Ele curou, dos milagres todos que o nosso Deus fez. Recorda-te, traz a memória, porque isso alimentará a tua alma e dará esperança para você, e você vai ver a vitória do Senhor acontecer. Porque se cumprirá a palavra do Salmo 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus grandioso. E aí então ele começou a lembrar tudo que Deus fez ao povo, à nação de Israel, a eles, porque ele fazia parte desse povo também. E aí ele trouxe à memória todas as coisas que Deus fez. Recorda os teus feitos, Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Irmãos, não há nada mais gracioso do que nós lermos os milagres do Senhor. Os milagres de Deus no Velho Testamento e os milagres de Jesus no Novo Testamento. É grandiosidade. Você já imaginou? Ele vai contar aqui do milagre que Deus abriu o mar para o povo passar. Quem é Deus que pode abrir o mar, senão só o nosso Deus? Quem é? Só Ele. Quem é Deus que pode parar o curso de um rio em tempo de cheia para fazer o povo passar a pé de chutes e tomar posse da promessa de Deus? Grande é o meu Pai, aleluia. Só o nosso Deus. Quem é Deus para fazer muralhas cair com gritos e Ele conquistar toda aquela cidade? Quem é o Deus que faz um machado de ferro flutuar sobre as águas, que arremata os seus filhos no redemoinho de fogo? Quem é o Deus que faz coisas grandiosas como revelar quando o inimigo estará prestes a atacar, como Ele fez a Eliseu? Quem é Deus, irmãos, como nosso Deus, que pode ressuscitar mortos, como ressuscitou vários mortos, o filho da Sunamita e outros? Quem é Deus como nosso Jesus, que andou sobre o mar, Ele andou sobre o mar, Ele parou tempestade. Ele disse: aquieta-te, vento, e o vento parou de soprar. Glória a Deus. O mar se acalma, e o mar se acalmou. Obedeceu a voz dele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o poder dele sobre as enfermidades. Nunca se ouve que alguém abriu os olhos a um cego de nascença. O Senhor abriu, aleluia. Ele abre olhos, irmãos, e cegos. Ele levanta paralíticos e coxos. Ele é leprosos, assim como o leproso chegou diante dele e disse: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. Ele simplesmente disse: eu quero. Mesmo instantaneamente, aquele homem ficou um são, diz a Bíblia. Louvado seja o nosso Deus. Quem de nós aqui não experimentamos algo dessa natureza, da provisão de Deus, da providência dele em nossa vida, de uma cura milagrosa, de algo que você viu que era impossível, mas Deus fez? Recorda esses feitos da tua vida. Anima-te, levanta-te, e Deus realmente iluminará você, te dará entendimento
Faz isso. Porque depois que Asaf recordou os feitos do Senhor no verso seguinte, no próximo salmo que ele compôs, o título é A Providência Divina na História do Povo. Aleluia. Isso alimenta a nossa alma, irmãos. Isso alimenta, por isso que é bom e gratificante ouvir testemunhos. Testemunhos de cura, testemunhos de libertação, testemunhos de restauração, Aleluia. testemunho de mudança de vida, testemunho de novo nascimento, testemunho de iluminação, testemunho de uma nova vida. Louvado seja Deus. Porque recordando esses feitos, irmãos, que a fé voltará ao nosso coração e nós creremos nesse Deus grandioso que fez a sua promessa e que disse: nunca te deixarei nem te desampararei. E ainda que estejamos em momentos de choro, de tristeza e de perturbação, Deus está passando contigo na angústia. Ele está provando a tua fé. Então creia nesse Deus, porque Ele é o teu auxílio e a tua voz. E para fixar isso em nossos corações, eu quero convidar o Ministério de Louvor para que você possa louvar e sentir o peso das palavras daquele hino: quando a dor e a angústia oprimem meu coração, estou plenamente satisfeito em Ti. Tu és o meu auxílio, meu rochedo, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para que você entenda que apesar de você estar passando pelo que está passando, Deus tem um propósito na sua vida. Você viver. Você, o justo, não permanecerá prostrado. O Senhor o levantará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.